Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Como Daniel, né? Isso, como o Daniel bem falou, eu sou o pastor Miguel, pastor da primeira igreja batista em Juscelino, um pouquinho longe daqui, lá na Baixada Fluminense. O pessoal de Mesquita aí, que eu já sei, viu? Aí, ó. O pessoal aí da Baixada aí também. Milópolis aí. Milópolis é terra boa. Não é bom demais. Mas se você passar por ali, já fica o convite. Uma igreja batista de Juscelino, uma igreja pequena, mas com certeza muito acolhedora. Também estou acompanhado aí de uma equipe de obreiros. Para quem não sabe, o Marcelo Braga da livraria é minha ovelha, viu? Então qualquer problema com ele, só me falar. Se faltou algum desconto aí, pode me falar. Mas eu estou também com o Levi, também é um veterano de vocês aí, e o Charles também que está junto com a gente cumprindo essa missão. O Charles também é veterano, Charles. A gente já tem, irmãos, esse ano estamos completando, pelo menos eu, né? 10 anos de retiro do GM. Comecei em 2014 e de lá para cá, acho que só na pandemia, mas teve 1 ou 2 anos que não teve, mas depois, quando voltou, retornamos também. E eu queria dar uma palavra inicial sobre isso. Eu comentei com o Gustavo mais cedo, sobre o que Deus tem feito através desse grupo e desse retiro. Eu sei que para muita gente, talvez a primeira vez de vocês aqui, isso aqui é um retiro como qualquer outro. Mas eu quero dizer, irmãos, que isso aqui vai muito além do que um simples retiro. Não simplesmente por causa do esforço da equipe, da liderança, não é só isso. Mas por causa do que Deus tem feito através da vida de vocês. E como eu fiquei alegre em saber que tem 40 ou mais de 40 alunos aqui no colégio naval, coisa que antigamente não acontecia. Isso aqui é raridade no nosso meio. E eu poderia citar uma lista aqui, coisa infinita, mas muito grande, de nomes de veteranos de vocês, que hoje são pastores, presbíteros, diáconos, servos da igreja. E não só na igreja, mas no seu ambiente de trabalho. Já estão comandando grandes frações, fazendo grandes coisas, e a maioria deles se converteram nesse retiro. Talvez foram criados na igreja, instruídos dos caminhos do Senhor, mas foi aqui que o Senhor falou poderosamente no coração deles. O que vocês estão vivendo aqui não é um simples retiro, é uma imersão na palavra de Deus. Então, eu sei que está acabando, mas eu espero que você tenha aproveitado. E espero que nesses momentos finais Deus ainda fale profundamente no seu coração. Tá bom? Esse é o meu desejo. Eu queria só fazer a recomendação de 3 livros, ainda dá tempo de você ir lá na livraria. Marcelo me passou aqui as mãos esses 3 textos que, curiosamente, foram os primeiros textos que eu li quando iniciei a minha caminhada também na fé reformada. Então, o primeiro, na verdade, é um lançamento, mas é uma espécie de folheto do Piper, né, que tem a ver com a sua grande tese, que é a plena satisfação em Deus. Então, se você nunca leu os textos que são um pouquinho maiores, né, do Piper, está aqui um folheto que introduz esse pensamento. Uma das coisas mais importantes para o Piper, na verdade para todo cristão, é estarmos satisfeitos em Deus. Se a nossa alegria não estiver em Cristo Jesus, nada mais nesse mundo vai poder satisfazer o seu coração. E esse livreto também serve como livreto evangelístico, um folheto evangelístico. Então você pode presentear a pessoa. Se eu não me engano, está R$3 esse livreto. Esses outros 2 textos aqui também foram textos que eu li há muitos anos e que impactaram a minha vida. Por exemplo, A Verdade da Cruz de Arthur Sproul foi um texto que mudou a minha perspectiva sobre a cruz. Quando eu li esse texto, eu descobri que eu não sabia muita coisa sobre a cruz, e o que eu sabia estava um pouquinho equivocado. Então, esse texto me ajudou profundamente a entender, por exemplo, o pecado. A gente acha que o pecado, pecar é errar o alvo. Sproul vai lembrar para a gente que não. Quando você erra o alvo, você erra tentando acertar. Mas quando você peca deliberadamente. Então, coisas assim enraizaram no meu coração e eu trago isso até hoje. Deus é soberano, acho que foi o primeiro texto que eu li de todos esses, é Deus é soberano. Eu descobri também que eu nada sabia sobre a soberania de Deus. Eu aprendi que se você mantiver alguma área da sua vida ou da sua realidade onde Deus não pode acessar, significa que você não crê que Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo, mas do meu coração para fora, do coração para dentro, quem manda sou eu. Se você ainda pensa assim, eu quero te dar essa notícia. Você ainda não conheceu o Deus soberano. Porque quando ele chega, irmãos, não há portas, não há barreiras, não há ninguém que possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Bom, é isso. Deixo esse convite para você. Bom, eu queria, já feito as apresentações, solta o meu tempo agora. Quem está contando tempo aí?
Solta agora, vou começar a contar agora. Eu queria te convidar no texto, está em Mateus 16, 24. Você vai ler, a gente vai abrir 2 textos aqui, mas a gente vai ler só esse aqui primeiro e depois a gente vai seguir no outro. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24, e nós vamos deixar a Bíblia aberta também em Atos, capítulo 6. Né? Daqui a gente salta para lá depois, seguimos então a nossa exposição. Enquanto você acha aí, o nosso título, Siga-me, um chamado para morrer. Siga-me, um chamado para morrer. Então diz assim o texto da palavra de Deus, Mateus 16, 24 ao 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Bom, eu li esse texto inicialmente porque esse texto, para mim, na minha opinião, é uma espécie de paradigma do discipulado de Jesus Cristo. E o método do discipulado de Jesus Cristo passa inevitavelmente pela cruz de Cristo. Só que eu tenho certeza que quando eu falo a palavra cruz para você, é muito provavelmente como soa para mim. Quando eu falo cruz, irmãos, o meu coração já se abre. Eu já fico alegre e feliz. Mas tem uma informação que eu não sei se você sabe, que a cruz antes da cruz é uma coisa. E a cruz depois da cruz é outra coisa. Entenderam ou não? Eu vou explicar. Antes de Jesus morrer na cruz, derramar o seu sangue, pagar o preço pelo seu pecado e ressuscitar ao terceiro dia, trazendo redenção sobre todos os filhos de Deus, a cruz era um símbolo de maldição. Então, cruz, antes da cruz de Cristo, significa morte, significa agonia, significa terror. E eu quero que você entre nesse momento aqui, às margens de Cesareia de Filipe, quando Jesus disse essas palavras aos seus discípulos, você precisa entender o contexto. Eles tinham acabado de passar por fora da cidade. E todas as vezes que você saía de Jerusalém, o que é que você via? No alto dos montes, cruzes. Então, quando Jesus fala de cruz pela primeira vez aqui, o impacto disso no coração dos discípulos é outra coisa do que é para nós, por exemplo. Nossa igreja, como várias outras, tem uma cruz belíssima sendo levantada lá no meio da igreja, ostentada para todo mundo ver. E a gente ama a cruz de Cristo. Mas cruz para eles, irmãos, causava arrepio. Porque toda vez que se saía da cidade, você via alguém lá dependurado na cruz. Um compatriota seu, sofrendo em agonia, às vezes 3, 4, 5 dias, pendurado na cruz. Então, cruz é algo terrível, é morte. Em outras palavras, o paradigma do discipulado de Jesus é o que, irmãos? A morte. Veja, eu sei que quando a gente lê negue-se a si mesmo, você consegue ver morte aqui. A morte do eu, a porta de entrada da fé cristã. Mas quando ele fala também, tome a sua cruz, depois dessa breve introdução, agora você vai reconhecer, isso é morte. Jesus está falando do preço do discipulado, do custo. E eu já adianto para vocês, tomar a cruz e seguir não significa aquela unha encravada que você tem. Tomar a cruz não são os seus problemas cotidianos e nem as suas lutas diárias. Tomar a cruz está diretamente ligado a sofrer por causa de Jesus Cristo. Toda vez que você sofre por Jesus, você então está tomando a cruz de Cristo. Ponto. Então, você vê morte aqui. Mas eu tenho certeza que na terceira parte, quando a gente fala, siga-me então, já que você morreu na entrada, morreu ou entendeu que você vai carregar a cruz, agora me siga. Aqui fica um pouco mais difícil, e é isso que eu quero fazer para vocês. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês, que seguir Jesus significa morrer todos os dias, até o último dia da sua vida. Simples assim.
E eu escolhi um personagem do Novo Testamento que eu acho que tem tudo a ver com morte e discipulado. O nome dele é Estevão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos. Então, capítulo de número 6. Eu acredito que Estevão vai dar para a gente, quando você abre, quem não abriu, ele vai dar para a gente 4 verdades sobre o que significa seguir Jesus morrendo todos os dias. A gente vai fazer uma espécie de sobrevoo da vida de Estevão, passando pelo capítulo 6 e capítulo 7, tentando encontrar então essas 4 verdades. Atos capítulo 6, verso 1. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. A primeira verdade, então, do que significa seguir a Jesus morrendo todos os dias é: siga-me, mas não sozinho. Eu tenho certeza que quando eu falo o nome Estevão, e eu já disse isso, né, ele é um personagem apropriado para falar sobre morte. Porque com certeza a primeira coisa que a gente pensa sobre Estevão é que Estevão foi o primeiro mártir, isso aí, do Novo Testamento. De fato ele foi isso. Só que Estevão está muito além de ser apenas uma espécie de pioneiro no meio daquela grande lista dos mártires. Estevão foi pioneiro de outras coisas, não sei se você sabe disso. Mas quer ver uma coisa que a gente acabou de ler? Que Estevão foi pioneiro? Ele fez parte do primeiro corpo diaconal da história da igreja. Irmãos, eu não sei se isso salta o seu coração, mas o meu coração de pastor, isso me deixa em profunda alegria. Porque Estevão não aparece, em primeiro lugar, na narrativa bíblica, como um grande pregador que ele era, um grande apologeta que ele era, e a gente vai ver isso. Ele também não aparece como o grande mártir e primeiro mártir que ele foi, mas ele aparece numa lista daqueles que seriam os servos da igreja. O quê? Os diáconos. E Atos capítulo 6, passando aqui rapidamente por esse texto, ele tem várias coisas valiosas para a gente. E daí para a gente fazer uma pregação só disso, mas pense comigo rapidinho. A coisa que mais me impressiona em Atos capítulo 6, e você vai entender onde a gente vai chegar, não é tanto a solução que os apóstolos dão para um grande problema que está surgindo na igreja. E a solução, irmãos, é ótima. Não vamos resolver tudo. A gente vai delegar funções. Tem muito a ver com a vida de vocês, com liderança. Ok. Mas não é isso que salta os meus olhos. A segunda coisa que não é primordial para mim, não é a qualidade desses homens. De fato, irmãos, é algo importante. Era um homem cheio de espírito, cheio de sabedoria e de bom testemunho. Mas a coisa que mais me impressiona em Atos capítulo 6, sabe o que é? É que os apóstolos não delegaram apenas o serviço. Eles delegaram a escolha desses homens. Eles reuniram a igreja e disseram assim: escolham entre vocês. Sabe o que significa? Significa que para você ser diácono do primeiro corpo diaconal dessa igreja, você já deveria ser um diácono. Não sei se você entendeu isso, mas tem gente que acha que precisa do título para servir. O texto está ensinando para você que para que você seja reconhecido pela igreja, você já tem que estar servindo. Eu escutei uma frase há muitos anos, antes de me tornar pastor, que é: todo pastor é pastor antes de ser pastor. Eu quero dar uma notícia triste para algumas pessoas aqui. Se você está discipulando gente, acompanhando pessoas, visitando casas, cuidando de vidas, e Deus está dando cada vez mais pessoas para você cuidar, você tem a oportunidade de pregar na sua igreja, ensinar a palavra, muito provavelmente daqui a alguns anos você será um pastor.
Porque todo pastor é pastor antes de ser pastor. E todo pastor, via de regra, foge do ministério no início. Isso parece até um pré-requisito. Então, se você bater no peito e falar assim, eu não vou ser pastor. Ei, tem um monte de oficial da Marinha pastor aí fora. Eu acabei de citar alguns aqui. Tem um monte. E Deus está chamando, que Ele continue chamando. Mas é isso que a gente aprende aqui. Em primeiro lugar, a primeira grande verdade de seguir Jesus, do discipulado de Jesus, irmãos, tem morte aqui também. Mas escute, siga-me, mas nunca sozinho. É sim, irmãos, uma vida de renúncia, é sim uma vida de morte. Uma vida onde você tem que deixar um monte de coisas por causa de Cristo Jesus. Vocês, por exemplo, deixaram compromissos para estar aqui. Vocês, por exemplo, deixam de fazer outras coisas para servir a sua igreja. Mas vejam, irmãos, a vida cristã sempre será difícil, ardilosa, às vezes dura, com suor e lágrimas, mas ela nunca será solitária. Infelizmente, há um grupo hoje, no meio da igreja evangélica, que defende essa loucura de alguma maneira, eu faço parte do corpo de Cristo, mas não preciso fazer parte de uma igreja local. E pior do que o desigrejado, não sei se você sabe, mas existe um novo termo na teologia hoje, chamado de desigrejado presente. Já ouviu falar nisso? Eu vou explicar o que é. É a pessoa que está na lista do hall de membros da sua igreja, mas ela não está conectada à igreja. Ele passou pela classe, ele passou pela catequese, enfim, ele foi recebido na maneira como a sua igreja recebe, ele entra para a igreja, mas eu costumo dizer isso, que algumas pessoas têm um domingo de férias por ano para poder passear, tirar férias, e eu recomendo isso. Às vezes, 1 semana, 2 semanas de férias, todo mundo precisa disso, não é só o pastor que precisa tirar férias. Mas tem gente, irmãos, que tem um domingo no ano para ir na igreja. Tem gente que vai na igreja e quando vai, não consegue nem olhar para o lado. São pessoas que estão na igreja, mas não estão conectadas em sua igreja local. É o desigrejado presente. E o que Estevão nos ensina aqui, logo inicialmente, é que você morre sozinho no início da caminhada, para depois morrer junto com outro discípulo no meio do caminho. Então, o chamado é individual, mas a caminhada é coletiva. E isso faz todo sentido, sabe por quê? Porque sozinho a gente não consegue. E quer ver uma definição de igreja que eu gosto, irmãos? Olha que coincidência, hoje à noite na nossa igreja, eu pregarei em Atos também, mas sobre um texto em que fala sobre uma mulher chamada Dorcas. E olha só, irmão, muita gente não conhece Dorcas, mas Dorcas era popular em Jope. Sabe por quê? Não é porque ela era uma pastora, não é porque ela era uma pregadora, nem tampouco missionária. Dorcas era conhecida porque era uma mulher dedicada às boas obras. E sabe o que ela fazia? As pessoas acham que para se destacar em boas obras precisa ser rico, né? Ter muitos recursos. Ei, ela era costureira, irmão. Sabe o que ela fazia? Ela fazia roupas para as viúvas de Jope. Tinha um grupo de mulheres ali necessitadas, pobres, viúvas, e o que ela fazia? Ela fabricava roupas. Ela usava o que tinha para servir a igreja. Ei, uma lição poderosa para a gente. E muito provavelmente não era só para vestir essas mulheres, era para servir de renda para elas. Mas o texto diz que Dorcas adoece e fica doente. Aí mandam chamar Pedro, Pedro vai lá, ora, e aquela mulher ressuscita. Sabe o que a história de Dorcas nos ensina? Em uma tacada só? Que na igreja, aquele que socorre, um dia vai precisar ser socorrido. Mas calma, não fica preocupado com isso. O pastor não está aqui para jogar praga em você. Não é isso. Isso aqui é um aviso, é um alerta. Imagina então se você estiver desconectado do corpo de Cristo. Imagina você desconectado da igreja local. Ei, presta atenção nisso. Na igreja, uma hora você socorre, outra hora você é socorrido. Uma hora você está carregando o aleijado para levar ele para Jesus. Outra hora você que está deitado na cama. Mas você ouve Jesus dizer, por causa da fé dos seus amigos, você foi curado. Entende, irmãos? Isso é igreja. Bom, a segunda lição que Estevão nos ensina logo de cara é que não existe uma forma melhor de matar o ego do que servir a sua igreja local. Sabe por quê, irmão? Porque a comunidade nos humilha. Geralmente, quem defende o desigrejamento, defende por um breve período de tempo. Porque um dia a necessidade vai bater na porta dele, e quando bater, e seja ela de qualquer área,
ele vai ter que procurar a igreja. Isso se de fato ele for um santo, um salvo. Mas veja, servir a igreja, irmãos, é difícil. Eu li um texto agora, chamado Ame a Sua Igreja, de Tony Merida, que ele diz exatamente isso no início do livro. E ele diz assim, olha gente, amar a igreja é difícil. É como amar a nossa parentela. E ele vai dizer assim, já viu como é que é a nossa parentela, a nossa reunião de família? Eu não sei a sua, irmão, mas a minha é uma festa bagunçada. É uma festa bagunçada. Então vem aquele tio, não sei das quantas, vem aqueles cunhados abençoados, e por aí vai. Talvez você tenha muitos primos, muitos tios, e aquela família enorme. E ele vai dizer assim, já viu aquele tio chato que você tem? Todo mundo tem um tio chato, não vamos combinar. Aquele tio que mora com a sua avó ainda, né? Que não saiu de casa, enfim, todo mundo tem um tio chato. Só que o Tony Merida vai dizer assim, agora imagine se o tio chato for você. Entendeu? O problema nosso em relação à igreja é esse. E por isso a comunidade nos humilha. Porque a igreja nos ensina que às vezes nós somos o tio chato, mas tem um monte de gente suportando a gente. Tem um monte de gente que nos ama. E a gente geralmente olha para a comunidade julgando e olhando para o lado. Ah, mas esse aqui está adorando porque tá com o namorado. Esse aqui está... E aí a gente começa a julgar um monte de coisa. Ei, Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2, verso de número 3. Cada um considere o outro superior a si mesmo. E ele vai dizer no verso 4, cada um busque não os seus interesses, mas os interesses dos outros. Isso é a igreja, irmão. E é isso que Estevão está nos ensinando. Siga-me, mas nunca sozinho. E veja, já que a maioria aqui, né, inclusive eu, são jovens, brincadeira, eu não, mas a maioria aqui são jovens, e jovens, eu fui há pouco tempo, Matheus, jovem, pouquíssimo tempo eu era jovem, mas nós jovens, ou quando eu era jovem, é difícil falar assim, vocês vão ver como é que é muito difícil, entender que você está ficando velho, mas quando a gente era jovem, a gente tem uma boa tendência para o radicalismo. E por que eu digo boa? Porque isso ajuda a gente em algum sentido. Nos leva a fazer coisas, por exemplo, como dormir em barracas, no meio de um retiro onde todo mundo está dormindo nos quartos. E alguns são voluntários, viu? Amém? Aí, todos voluntários. Que é barraca, eu vou lá. Isso é muito bom. E a Bíblia fala sobre isso, é força do jovem. Mas deixa eu te dar um conselho aqui. Você quer fazer algo radical em pleno século XXI? Quer? Sirva a sua igreja local. Chama o seu pastor hoje, amanhã, ou quando você voltar para a sua igreja e fala assim, pastor, a partir de hoje eu quero ser um servo dos servos. E não é pedir para ser diácono não, viu? É pedir para servir. E aí o ofício vai vir consequentemente depois disso. Porque primeiro você serve e depois a igreja reconhece o seu serviço. Estevão e esse grupo de homens não começaram a servir depois que a igreja cantou o nome deles. Eles já estavam servindo a igreja. E a igreja então disse, já tem uma lista de 7 homens aqui que não param de servir. Eles é que vão ser o primeiro corpo diaconal da igreja. Bom, eu quero só ler o que Paulo diz para Timóteo, ou sobre Timóteo, em Filipenses capítulo 2. E eu quero que você seja tão radical quanto Timóteo, um jovem pastor Timóteo foi. Olha o que ele diz, verso 19 do capítulo 2. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Escute isso, irmãos. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Veja, irmãos, o próprio apóstolo Paulo está dizendo, eu não tenho ninguém como ele. Timóteo, sabe o que ele era? Servo dos servos. Era alguém que colocava o interesse dos outros em primeiro e em último lugar. Bom, segunda verdade então. Primeiro, siga-me, mas nunca sozinho. Vocês não estão sozinhos. Segundo, siga-me e aceite a sua cruz. Vamos seguir no texto de Atos, capítulo 6, a partir do verso 8. O texto diz, Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos,
dos judeus de Cirene, Alexandria, bem como das províncias de Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e mestres da lei. E aí o texto diz que agarram Estevão, levam ele para o sinédrio, pagam, subornam, falsas testemunhas e começam a dizer um monte de coisa contra Estevão. O que o texto nos apresenta aqui, já no finalzinho aqui do capítulo 6, é um outro lado de Estevão, um outro ministério de Estevão, que é o Estevão pregador, evangelista. E ele está fazendo uma espécie de cruzada evangelística aqui. Ele está provavelmente pregando o evangelho, até porque ele vai ser acusado pelo que ele fala, então ele estava pregando, realizando sinais e maravilhas entre o povo. Então você concorda comigo que Estevão estava conquistando a simpatia do povo. E automaticamente isso gerou oposição. Automaticamente. Isso é interessante porque ele começa a fazer esse movimento e o segundo verso diz: contudo, levantou-se oposição. Então é automático. Por isso, em segundo lugar, a verdade que a gente aprende é: siga-me e aceite a sua cruz. E aqui há algo interessante que eu quero compartilhar com vocês, que não é preciso tanto fazer, mas simplesmente ser para que se comece a oposição. E eu disse, a cruz estará na sua vida do início, no meio e até o final da jornada. É seguir Jesus para morrer todos os dias. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a ser um cristão de verdade, a partir desse momento a oposição se levanta contra você. Se você não entendeu, eu explico. Outro texto de Timóteo, 2 Timóteo, agora na sua segunda carta, Paulo escreve para ele no capítulo 3, verso 12, dizendo: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Perceba, não agir, não fazer, não realizar, mas simplesmente viver. A partir do momento que você sair desse retiro, por exemplo, e você assumir um compromisso aqui, talvez nesse lugar, ou fora daqui, ou a caminho de casa, da sua igreja, e você dizer assim: a partir de hoje, a minha vida vai mudar. E eu vou assumir um compromisso com Cristo e eu vou viver piedosamente em Cristo. Ei, é nesse momento que você assina aquele contrato com letrinhas miúdas. Você não leu, mas estava escrito lá: cruz, do início ao fim. Basta fazer isso. Você vai chamar a atenção das pessoas. Ei, não é preciso muita coisa para incomodar um quarto escuro. Basta um fósforo ligado e você já consegue enxergar. A luz incomoda as trevas. O sal incomoda a carne contaminada. Ela vai gritar perto de você. Seja no seu ambiente de trabalho, ambiente de estudo, até no ambiente familiar. Porque o próprio Senhor Jesus prometeu espada dentro da nossa casa. Por causa dele, por causa do Evangelho. Então, note isso. Basta então que a gente entenda isso e aceite a cruz. Em João 17,14, Jesus nos dá uma outra informação, que ele diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Por que o mundo nos odiou? Porque a gente fez grandes coisas? Porque nós agimos dessa ou de outra maneira? Não. Porque eles não são do mundo. Aí vem a boa notícia: como eu também não sou. Então calma, tem cruz, mas nem tudo é sofrimento. Se há uma coisa boa na caminhada, e inclusive quando a oposição ou a perseguição começa, é entender que a perseguição na tua vida por causa do Evangelho é um indicativo poderoso de que você está trilhando o caminho certo. Perceba isso. Se eu estou vivendo piedosamente, eu serei perseguido. Então, muito provavelmente, se a sua vida está tranquila, totalmente confortável, se você vive dentro de uma grande zona de conforto, e você não passa nenhum perrengue por causa do Evangelho, é porque muito provavelmente você ainda não conseguiu levantar a bandeira do Evangelho. Você levanta outras bandeiras. Você treta na internet por qualquer coisa. Já discutiu por causa da política, com certeza. Jovem adora fazer isso. Eu fiz isso muito. Já discutiu termos filosóficos. Mas ei, calma. Você precisa sangrar por causa de Cristo. Por causa dele, por causa do seu Evangelho. Então eu pergunto para você: você já aceitou a sua cruz?
Você já entendeu que a perseguição e a oposição faz parte da caminhada? E que ela indica, provavelmente, que você está no caminho certo? Como disse o antigo folheto puritano, a gente precisa marchar a exemplo do nosso capitão, da manjedoura à cruz, da cruz à coroa. Terceiro lugar, siga-me e seja fiel. Eu peço que você vire a sua página para o capítulo 7 de Atos. E aqui a gente tem, então, a oportunidade de ver como que Estevão vai responder a essa oposição. Ele foi, veja, apanhado, levado ao sinédrio, pagaram pessoas, subornaram pessoas, colocaram falsos testemunhos, e que estão dizendo, ele está blasfemando contra Deus, Moisés, falando que vai destruir o templo, esse lugar santo e coisas do tipo. Agora Estevão está lá, no sinédrio. As pessoas confundem as histórias, acham que Estevão pregou do lado de fora da cidade. Não, Estevão pregou dentro do sinédrio. Então, como disse um antigo pregador, presta atenção nisso. Como é que Estevão vai reagir à oposição? Antes de dizer o que ele disse, primeiro pense nisso. Como é que ele vai reagir? Será que ele vai recuar? Será que ele vai escrever uma nota de desculpa no Twitter? Será que ele vai procurar palavras melhores agora para pregar? Será que ele vai dar um passo para trás ou ele vai tomar uma atitude defensiva? Ou ele simplesmente vai dizer, vai negar tudo, como Pedro fez um dia? Simplesmente ele vai dizer, não era eu, alguém que falou, e outra coisa, se eu falei isso, me desculpem, está tudo errado, não, esqueçam isso. É isso que Estevão vai fazer? Não. Como disse um antigo pregador, Estevão vai trocar o banco dos réus por um púlpito. Ali, o réu vai se transformar em advogado de acusação. E é isso que ele vai fazer. Em 52 versículos. Lembra que eu falei, Estevão é pioneiro? Está aqui, segunda coisa que Estevão foi pioneiro. Segunda coisa. Primeiro corpo diaconal, mas segundo, o maior sermão registrado no livro de Atos é de quem? Estevão. Um diácono que servia a igreja local. É dele. 52 versículos de sermão. Claro que não dá para a gente passar por todo o sermão, mas vamos sobrevoá-lo bem rapidinho. Ele dividiu o sermão, irmãos, em 4 partes e uma aplicação rápida no final. Na primeira parte ele fala de Abraão. E ele chama Abraão para o sermão simplesmente para dizer para aquelas pessoas assim, ei, veja, Deus chamou Abraão lá da Mesopotâmia. Ele estava numa terra estrangeira e pagã. Ele chama Abraão. E quando Abraão vem para o nosso território, ei, Abraão não conquista nada. Nem ele, nem seus filhos, pelo contrário, ficam rodando como peregrinos na terra. Sabe o que Estevão está dizendo nas entrelinhas? Deus é maior do que a terra. Não tem essa história de lugar santo. Lembra da acusação que fizeram a ele? Estevão não está se defendendo, Estevão está reafirmando. Vocês entenderam meio certo o que eu falei. Mas eu vou dizer, na verdade o que eu falei é pior do que vocês entenderam. Calma. Ei, não tem essa de Jerusalém Santa, não tem essa de terra de Israel. Deus é Senhor de toda a terra. A história de Abraão prova isso. Bom, segundo, ele passa pelo patriarca José. Aqui é a primeira identificação que ele faz com Cristo Jesus. Lembra da história? José, que foi rejeitado pelos seus irmãos, primeiro uma tentativa de assassinato, depois vendido como escravo, mas o próprio Estevão vai dizer isso no texto. Porém, Deus foi com ele, Deus era com ele. E Deus transformou aquela história. E aquele homem, serviu no final da história como uma espécie de salvador, de libertador da sua própria família, por implicação de toda a nação de Israel. De novo, Deus trouxe salvação para Israel, fora de Israel, lá no Egito. Mas a lição que ele emprega aqui, sobre José, é uma identificação com Cristo. José é um tipo de Cristo. Então, nas entrelinhas, Estevão está dizendo assim, ei, da mesma forma que José foi traído pelos seus irmãos, Jesus foi traído e rejeitado pelos seus compatriotas. Lembra? Ele veio para os seus. E dios, do grego, significa parentes. E os seus não o receberam. Então, ele está dizendo, mas assim como José, Deus tornou o mal em bem. Deus pegou o escravo rejeitado, transformou em governador e salvador de sua família. Mas Deus também pegou, lembra? A cruz de Cristo, maldita, instrumento de tortura, e transformou ela no maior símbolo de vitória das nossas vidas. Terceiro, avançando. Em terceiro lugar, ele vai falar sobre Moisés agora. O grande líder de Israel. Grande libertador de Israel. E mais uma vez, uma identificação com Cristo. E perceba que a identificação com Cristo, ela sempre começa do ponto de vista negativo.
Porque Moisés também foi rejeitado pelo povo, assim como José. Ele vai dizer assim, ele foi rejeitado pelos seus irmãos que disseram assim, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Moisés, quando tentou libertar o povo, foi essa palavra que ele recebeu. Mas ele continua narrando a história, José foge para Midian, lá ele tem um encontro com Deus, 40 anos depois ele volta. Quando ele volta, então ele vai libertar o povo. Mas acabou a rejeição? Não. Estevão vai dizer que no deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho, eles rejeitam Moisés de novo, a ponto de pedir para fabricar o bezerro de ouro. E aí a conclusão dessa parte do sermão é, ei, veja onde isso levou vocês. Estevão vai parar, sabe onde? Lá no cativeiro babilônico. Dizendo, olha o preço da rejeição de vocês a Moisés e a Deus. Veja, nas entrelinhas, Estevão está virando e apontando o canhão na direção da sua audiência. Ele já está dizendo nas entrelinhas assim, olha, José foi rejeitado pelos irmãos, Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo. E veja onde eles acabaram, castigo, juízo. Calma que ele vai disparar essa arma. Mas o quarto e último ponto do sermão de Estevão, ele vai falar então de Davi e Salomão. Ele faz uma espécie de panorama que vai do tabernáculo até o templo. E ele vai dizer assim, o tabernáculo foi obra de Deus, dado por Deus. Mas o templo foi idealizado por Davi. Deus aceitou a construção. Mas ele disse, Salomão vai construir. E aí, ele cita uma frase do próprio rei Salomão, que vai destruir o argumento dos seus acusadores, quando ele vai dizer assim, olha, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. O Altíssimo não habita e não pode ser confinado dentro de 4 paredes. O templo é especial para a gente? É. O templo é um símbolo nacional? É. É até um símbolo de fé. Mas ei, não é nada mais do que isso. Deus age sobre toda a terra, na verdade sobre todo o universo. Porque o próprio Salomão vai dizer, nem os céus e nem os céus dos céus podem contê-lo. Ele é o Altíssimo. Lembra? Você está pregando contra esse lugar santo. O Estevão está dizendo, ei, não tem essa história de lugar santo. Vocês não entenderam nada. Para os membros do Sinédrio, o poder de Deus estava confinado no templo. E quem é que mandava no templo? O Sinédrio. Então, quem mandava no poder de Deus? O Sinédrio. Estevão está dizendo assim, vocês não mandam no templo, vocês não mandam no poder de Deus, e o poder de Deus não está confinado a esse templo e nem está confinado a vocês. Deus é Senhor de toda a terra. Bom, ele vai terminar o sermão aplicando. Verso 51. Povo rebelde e obstinado. Aqui ele disparou o canhão. Ele estava virando o canhão, ele deu uma limpada ali, né? Colocou a munição, agora acendeu o pavio e agora disparou. Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Em outras palavras, sabe o que Estevão está dizendo? Ei, eu contei uma história que vocês conheciam. E cuidado com isso. Deixa eu dar um conselho para vocês. Cuidado quando você lê histórias bíblicas, obviamente. Quando você lê as Escrituras e histórias da Bíblia que você já conhece bastante. Cuidado com isso. Porque é exatamente isso que Estevão fez. Tudo que eu falei aqui não foi nenhuma novidade para os membros do Sinédrio. Mestres da lei. Especialistas nessas histórias. Cada um era especialista em Abraão, o outro em Moisés e José. E por aí vai. O nosso erro não é não conhecer as histórias bíblicas. O nosso erro é ler a história bíblica errada. Porque a gente olha o herói e o vilão. A gente é sempre o herói. Davi e Golias. Eu sou Davi, meu irmão. O cara que superou, né? O pequenininho, o magrinho ali que derrubou o gigante, e dessa forma foi derrubar o gigante da minha vida. E por aí vai. Você lê a Bíblia a seu favor. Os teólogos do passado ensinaram, leia a Bíblia contra você. O erro desses grandes homens de Deus, grandes religiosos daquela época, foi justamente não conhecer a história, porque a história eles conheciam. Foi simplesmente não aplicar ela contra eles. Mas não tem problema, Estevão faz isso. Ei, vocês ouviram a história que eu contei? Então, olha só, os acusadores, os assassinos, aqueles que mataram os profetas, são vocês. Só que calma, veja, eles mataram aqueles que prediziam a vinda do Messias. Para vocês é pior, porque vocês mataram o próprio Messias.
Estevão aqui, irmãos, levou a sua audiência para um beco sem saída. No final do beco tinha uma placa escrita assim: vocês querem me condenar porque eu falei contra o tempo, mas é vocês que estão condenados porque vocês mataram Jesus. Bom, a gente encerra o sermão então, voltando àquela pergunta: como Estevão reagiu à oposição que foi feita contra ele? Qual foi a reação de Estevão? Lembra? Siga-me e seja fiel. Estevão não recuou. Estevão não tremeu diante daqueles homens, diante do Sinédrio, o lugar talvez mais importante da religião judaica naquele momento. O grande tribunal, parte do tribunal, matou o nosso Senhor Jesus. Aqui a gente aprende uma lição com Estevão. Uma lição para pregadores. Eu sei que tem pregador aqui no meio. E inclusive esse que vos fala. Uma lição que nós temos que aprender. Lembra? Se a vida cristã é morte do início ao fim, então tem morte também na pregação. Então grava essa frase. O pregador tem que morrer para pregar e pregar para morrer. É isso que Estevão nos ensina. Ele morreu por causa da pregação dele. Porque se ele tivesse com a eloquência que ele tinha, com o poder argumentativo, no capítulo anterior diz, eles não podiam debater com Estevão. Ele tinha levado todo mundo na lábia, meu amigo. Um advogado nato. Tinha se defendido, mas ele não se defendeu, ele piorou o argumento. Ele disse: Deus é Senhor de toda a terra. E eu não estou preocupado com o que vocês vão fazer, sabe por quê? Porque eu condeno vocês. Vocês mataram o meu Senhor. Em outras palavras, Estevão vai querer morrer, né? Mas só que antes de pregar para morrer, ele morreu para pregar. É isso que o pregador precisa entender em primeiro lugar. Quando a gente vem pregar aqui, não tem o nosso ego, não tem a nossa roupinha bonitinha, a carinha arrumada de crente que a gente coloca. Não, é que ele cresça e eu diminua. O que Paulo disse, né? Em 2 Coríntios capítulo 4, um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, verso 5, olha o que ele diz: não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Olha o que ele diz no verso 10. Trazemos sempre em nosso corpo o quê? Qual é o paradigma? O morrer de Jesus. Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, sempre somos entregues ao quê? À morte, por amor de Jesus. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Toda pregação, o pregador morre um pouquinho, para que os seus ouvintes possam viver. Bom, quarta e última verdade para a gente caminhar para o fim siga-me para nunca perder. Se até aqui, né, a gente viu cruz, oposição, espada, perseguição, sangue, aqui, calma, tem uma pontinha de esperança. Na verdade, uma grande ponta de esperança para a sua vida. Siga-me para nunca perder. Bom, capítulo 7 de Atos, do verso 54 ao 60. Nós vemos o resultado desse sermão. O texto diz que quando Estevão termina essa pregação, aquelas pessoas ficam indignadas. Elas começam a gritar, apanham Estevão com toda a força e ódio e arrastam Estevão para fora da cidade. E você já sabe o que acontece fora da cidade. Segundo a própria lei do Senhor, o rebelde, o blasfemo, aquele opositor, que cometeu o blasfêmio, seria apedrejado fora da cidade. Eles pegam o pior castigo que, segundo os historiadores, nem era praticado mais naquele tempo. E eles imputam em Estevão. Diferente de Jesus, eles não pediram nem o Império Romano para matar Estevão. Eles simplesmente executaram. Tal foi o ódio que eles ficaram. Arrastaram o nosso diácono para fora da cidade, o nosso pregador. Colocaram ele lá como réu, como condenado diante de todo mundo. E talvez seja nesse momento que, talvez a primeira vez que você ouviu essa história, aí vem aquele nosso desejo, né, de espectador de filmes de Hollywood. Aquele momento, irmãos, que a gente pensa assim, vai ter uma reviravolta aqui. Alguém vai salvar o Estevão aqui. Jesus vai aparecer, alguma coisa vai acontecer. Se a pessoa no meio do caminho, ele se perde, Estevão escapa, ele foge. Não, irmãos. Estevão vai ser apedrejado até a morte. Eu não quero nem imaginar como é que deve ter sido isso. Só que antes de morrer, olha o que a gente aprende aqui. Verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus
e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Calma, antes dele morrer, ele ainda tem um vislumbre da glória de Deus. E aí, por muito tempo, eu fiquei me perguntando, por que é que Estevão viu o céu aberto antes de ser apedrejado? Se logo depois de morto era para lá que ele ia. Você já se perguntou isso? É bom fazer algumas perguntas que ninguém faz, né? É interessante. Por que Estevão teve essa experiência, já que ele já estava há poucos minutos, talvez segundos, da glória de Deus? Por que ver o céu aberto? Algumas pessoas acreditam, e é uma resposta dada na história da igreja, que o vislumbre da glória de Deus, aqui nesse momento, serviu como uma espécie de anestésico para Estevão. Em outras palavras, ele seria apedrejado, mas a glória que ele estava contemplando era tão grande, que é como se ele não sentisse dor. As pedras bateriam em seu corpo, ele morreria aos poucos, mas ele estava anestesiado pela visão da glória de Deus. Irmãos, eu creio nisso também. Mas eu creio também além disso. Sabe por quê? Porque tem uma informação na sua Bíblia que é repetida 2 vezes. E sabe qual é a informação? Primeiro ele vê, depois ele brada o que ele vê. Ele não só vê, ele diz o que ele vê para todo mundo. Ele vê o quê? Jesus de pé à direita de Deus. Aí depois ele vai e fala: eu vejo o céu aberto e Jesus está de pé à direita de Deus, irmão. Eu não sei se você sabe o que é ficar de pé à direita da sala do trono, mas é uma posição de destaque, uma espécie de corregência. Ei, esse Jesus que vocês mataram, eu não estou vendo ele caidinho lá no céu. Ele não é o cordeiro mudo que se entregou calado e foi tosquiado até a morte. Não, eu estou vendo o Rei dos Reis, de pé, lá no céu. Então eu acredito, irmãos, que o vislumbre da glória de Estevão, da glória que Estevão teve, não foi só um anestésico, mas foi como uma espécie de antecipação do que daqui a pouquinho você vai viver aqui. Mais ainda, é como se Jesus tivesse dito para ele assim: não tenha medo, Estevão. Veja, eu estou no trono. Eu também passei pela cruz para chegar aqui. A visão é uma antecipação do que você e todos os santos experimentarão depois de vencerem. A terra te odeia. A terra está fechada para você. Ei, cristão, não se preocupe, porque o céu se abre para você. Você está caído? Eu, o teu rei, estou de pé. Pode dizer amém? Amém. Esse é o nosso Cristo, o nosso Senhor. E eu quero voltar ao paradigma inicial para a gente encerrar. Em Mateus 16 a gente leu: porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa encontrará. E aqui você entende a história de Estevão e a tua história. Aqui você entende a última verdade, que é: siga-me para nunca perder. E aí você pode se perguntar assim: pastor, como é que o senhor pode dizer uma coisa dessa? O senhor acabou de falar que Estevão, depois de tudo que ele fez, mesmo vendo a glória, ele morreu. Ele foi apedrejado. E eu quero fechar esse ponto muito rápido, mas eu acho que a gente não entendeu essas palavras de Jesus. Acho que a gente não entendeu esse negócio. Olha como é que a gente interpreta esse texto. A gente interpreta isso como um paradoxo. Mas isso aqui não é um paradoxo. De fato é. Mas não é só um paradoxo. É uma ironia de nosso Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque no final das contas, você vai descobrir que você nunca perdeu nada para seguir Jesus. E aí, eu acredito que só acha que está perdendo alguma coisa quem ainda não descobriu o que vai ganhar com Jesus. Eu não sei se eu quero encerrar falando dele, de outro personagem, muito rápido, porque Marcos capítulo 10 fala de um jovem. Olha, que oportunidade, outro jovem, que diferente de Estevão e Timóteo, diferente de Pedro e dos outros, ele também teve uma oportunidade, talvez uma oportunidade como você está tendo aqui, em todo esse retiro, inclusive nessa manhã de domingo. Sabe qual a oportunidade? Ele recebeu o chamado de Jesus. Jesus, Marcos vai dizer que Jesus, fitando os olhos, o amou. E ele recebeu um chamado. Ele pergunta: Senhor, o que é de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: olha, você conhece os mandamentos? E ele responde assim: isso é fácil. Isso aí eu sou especialista. Jesus vira para ele e fala assim: então olha, então só te falta uma coisa. Vai lá e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Sabe o que Marcos capítulo 10 diz? E ele se entristeceu, porque tinha muita riqueza.
Ele se entristeceu, sabe por quê? Porque naquele momento, ele fez um cálculo no coração. O coração dele montou uma equação, e essa equação não fechou. Porque quando Jesus convidou ele, disse para ele assim, mas para você tem que vender tudo. E claro, o problema dele não era riqueza, o problema dele era um ídolo terrível no coração de muita gente, que não era o dinheiro, era o amor ao dinheiro. E Jesus, claro, vendo isso, ele disse, para me seguir você tem que matar esse ídolo aí. Só que sabe o que ele fez? Ele olhou só para o custo. Ele olhou só para aquilo que ele ia perder. E quando ele fez o cálculo, ele pensou, Senhor, mas eu demorei muito para chegar nesse patamar. Talvez isso aqui era uma herança de família. Como é que eu vou desfazer da herança de uma família inteira? Sabe, sei lá quantas gerações de homens ricos? Sei lá, ele pensou 1 milhão de coisas. Mas ele calculou e concluiu, eu não posso vender, porque eu vou perder mais do que ganhar. Na verdade, ele não sabia o que ia ganhar. Ele pergunta sobre a vida eterna como qualquer outra coisa. A vida eterna não tinha valor nenhum. Porque se ele pergunta para o mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o mestre diz, vende tudo. Ele tinha que vender tudo. E por que eu acho que esse texto não é só um paradoxo, é uma ironia? Por causa do versículo 26. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E perder a sua alma. Não sei se você já pensou nesse texto assim, mas esse texto, irmãos, é uma grande balança que Jesus está colocando diante dos seus olhos. E ele está colocando de um lado a sua pobre alma, vamos chamar assim, e do outro lado ele está colocando todas as coisas que há nesse mundo. E você que entende um pouquinho de matemática e de física, você fala, cara, isso é loucura. Por quê? Tem, sei lá, trilhões de coisas no mundo, muito mais. Isso tudo seria muito mais pesado. Jesus está dizendo, não, a alma humana, a sua alma vale mais do que tudo isso. E ele ainda diz, na última pergunta, ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma. Em outras palavras, ele está dizendo, quando você descobrir que você tem para ganhar, você vai entender que você nunca perdeu absolutamente nada. Porque o que você tem para ganhar supera em peso todas as coisas que há nesse mundo. É isso que ele está dizendo para a gente. E aí, a resposta de Jesus é extraordinária em Marcos capítulo 10, ainda no texto do Shopping Rio. Porque é nesse contexto que Pedro diz assim, para a gente encerrar. Pedro diz, mas Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus corrige dizendo, talvez esse nosso entendimento errado, dizendo assim, eu digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, veja, a cruz, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Veja, a recompensa não é nem só futura, ela é presente já. Só que tem uma diferença, né? No presente, o que você vai ganhar? Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e com eles perseguição. Não se esqueça, tem cruz do início ao final. Você vai ganhar no tempo presente, mas é isso misturado à perseguição. E o que são essas coisas aqui? Calma, não se engane. Não vim aqui pregar de prosperidade para você. Não são casas, no sentido de que você vai ser um proprietário de casas, de bens e coisas do tipo. Não é isso. Porque Jesus não vai perder tempo prometendo isso. Bens que se gastam com o tempo. O que Jesus está prometendo aqui se a tua mãe te rejeitou em casa por causa de mim, você vai ganhar uma infinidade de mães, de mulheres piedosas, de Dorcas dentro da igreja. Se você se tornou órfão por causa do Evangelho, vai ter 1 milhão, 1 trilhão de pais e mães para você na igreja. É isso que ele está dizendo. Por isso que no tempo presente você já recebe 100 vezes mais. Lembra? Porque a caminhada é dura, mas nunca solitária. E aí ele encerra dizendo, e na era futura, a vida eterna. Na era presente, você ganha tudo isso misturado com perseguição, mas na era futura não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. A morte já não existe mais. E Ele é a nossa vida. Amém? Eu não sei se você já considerou essa equação. Eu não sei se você já fez esse cálculo, eu quero encerrar dizendo isso, de considerar o chamado de Jesus. Eu não sei se você já conseguiu olhar as duas coisas.
Eu não sei se você está mais para o jovem rico ou para Estevão. Eu não sei se você já teve esse vislumbre do céu aberto. Eu quero dizer, todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo, é como se, pelos olhos da fé, eles viram o céu aberto. Viram o céu aberto. Lá no início da caminhada, eu passei por isso. Há possível dezenas de pessoas aqui que já passaram por isso. Quando você é chamado por Cristo, não é o argumento que te convence. É Ele próprio que vem te chamar. Por isso, quando eu falei de soberania aqui, você não tem guarda, você não tem resistência. A gente cantou aqui, rendido estou. Porque quando Ele se posta de pé diante de você, nada nem ninguém pode impedir o que Ele vai fazer. Então é como se a gente já tivesse tido esse vislumbre da glória. E aí, irmãos, já passei por algumas situações difíceis. Já passei por uma caminhada bem difícil, bem sofrida. Junto com certeza, muitos irmãos aqui. Mas veja, nada do que eu passei, nada. Eu posso dizer isso com segurança para você. Pode se comparar com a glória que está para ser revelada. Nada. Porque eu não considerei tanto o que eu tenho para perder. Porque quando eu descobri o que eu tenho para ganhar, irmãos, tudo isso virou palha na frente. Então eu não sei se você está aqui ainda fazendo esse cálculo no coração. Poxa, mas eu sou um aluno do colégio naval. Olha quanta coisa eu tenho pela frente. A maioria de vocês ainda nem casaram ainda. Então você pode estar pensando, poxa, mas eu nem casei, eu nem tive família. Preste atenção. Diante de Cristo, tudo isso é secundário. Diante do Senhor Jesus e da tua alma, tudo isso fica no outro lado da balança. O chamado é individual, a caminhada é coletiva. Então nesse momento, se preocupe com a sua alma. Você vai ser como o jovem rico que se entristeceu porque calculou mal e foi embora. Ou você vai morrer pregando o Evangelho de Cristo. E ainda que morra, mas você continua pregando. De que lado você vai estar? Que cálculo você vai fazer? A minha oração é que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Abra o seu coração nessa manhã, nessa semana. E você tenha um encontro real com Ele. E você aceite e assuma esse compromisso. A partir de hoje, eu vou aceitar o chamado para morrer. Mas se eu morrer, eu morro com Cristo. E quem morrer com Cristo tem a vida eterna. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Que o Senhor esteja com vocês. E mais uma vez, irmãos, gratidão por esse convite poderoso. Que o Senhor continue com vocês. Amém. Obrigado, irmãos.